Fala galera, seja bem-vindo a mais um De Cara com Del. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa muito especial, é uma amiga minha e vem falar de um assunto importante, né? Que é sobre famílias disfuncionais. Então, o que é família? Né? O que é uma família disfuncional? O que é que a gente pode verificar, né, em situações que a gente vive no cotidiano, no dia a dia? E hoje eu vou trazer Carol Abud, que é a terapeuta. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo espaço. Até que enfim, graças a Deus deu certo, né? Pois é. Mas esse assunto dela é um assunto que eu encontro assim o tempo todo no set terapêutico as pessoas se sentem na obrigação, se sentem em débito o tempo todo com sua família. E às vezes elas sentam comigo, eu só atendo mulheres, então elas sentam comigo e elas fazem assim: não, mas eu não consigo seguir aqui porque minha mãe depende de mim. E vira aquela confusão toda, uma codependência emocional, que na verdade muita coisa não é dela, é do que foi empurrado para ela e o que ela ensinou o tempo todo. Então, Sim. quando a gente chega, a gente tem que sair separando o que é meu, o que é dos outros, o que esperam de mim, mas essa base familiar acaba distorcendo muita coisa, né? O que é amor vira um débito. A gente ouve muito, né? Principalmente assim, dos pais. Ah, eu fui criada. Aí eu já vi muitas situações em que. E já ouvi, né? Tipo assim, ah, eu te criei. É como se a gente tivesse a obrigação de fazer aquele pedido da pessoa ao tempo todo. Você fica no alerta de que se eu não fizer, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa pessoa. Porque você acha que tem um débito com aquela família, né? É porque a gente cresce ouvindo assim, ó. O normal seria: eu te amo, então eu te respeito. E aí isso passou para: eu te amo, então você me deve. Isso. Então virou uma dívida, o amor virou dívida. Tudo que Delane hoje construiu em uma família, se você vem de uma família disfuncional, qual é o padrão? Tudo que você construiu, você me deve. Você não teria chegado onde você chegou se não fosse por mim. Isso. E isso vai virando aquele débito, você chega no seu relacionamento. Aí você tem filhos, você transfere isso para seus filhos e tá todo mundo em débito com todo mundo. Infeliz, né? Porque Infeliz. tanta cobrança. E isso, na verdade, parte da manipulação, né? Total. Eu lembro que eu já vivi isso, é muito ruim, né? Porque acaba afetando a nossa vida. É tipo assim, ah, tem que fazer o que eu quero porque eu te criei. Né? É o débito de novo, né? Eu te criei, você ouve isso o tempo todo, aí você começa a se cobrar, né? Porque você quer fazer aquilo, você acha que você tem a obrigação. Porque pelo amor a gente faz. Claro que não quer bem a família, quem não quer. Família é para ser amada mesmo, é compartilhada, mas que seja uma coisa leve, né? E muitas vezes que eu vejo não é dessa forma. Então a gente é uma coisa que já veio de lá. É o medo de decepcionar, né? Isso. As crianças, a gente vem crescendo. Quando a gente cresce em uma base dessa, você tem medo de decepcionar. Quem é que quer decepcionar seus pais? Quem é que quer decepcionar aquela pessoa que projetou, que idealizou tudo para você? Ninguém quer. Mas, tipo, você acaba não conseguindo dizer não e impor limites em muitas dessas relações. Sim. É como se falasse assim, ó, se eu disser não, eu estou dizendo que eu não amo. Se eu me escolher ou se eu me priorizar naquele momento, eu estou sendo egoísta. E aí começa a manipulação. Se você não se posiciona, o outro vai te manipular. E aí você começa a disfuncionar total. Onde é que você vai sangrar? Onde é que você vai sentir isso? Quando você sai. Porque você não sabe lidar com a nova relação que você vai construir. Às vezes você está em uma relação maravilhosa, mas você está toda desregulada, né? Não tem... A conta tem que fechar. E isso é uma coisa que vem, né? A gente fala muito da terapia, né? Você que é terapeuta e está aí acompanhando suas pacientes, o que a gente observa é que algo, eu já vi muito assim, né? Se você não é curado, você sangra em cima de que não tem nada a ver. Com certeza. Então a gente precisa quebrar esse padrão, né? De que eu passei por isso, mas eu não preciso levar isso adiante. Eu preciso me curar disso para
É o romper seguir, ciclos, né? não é? Para que as outras pessoas que venham, meus filhos e tal, eles não passem pela mesma coisa que eu passei. E não vivam, né, aquilo ali da mágoa, que venham perdão, né? Se perdoar, se auto-perdoar. Não tem jeito. Ó, eu só atendo mulheres e 90% delas hoje tem uma demanda, chega para mim com a demanda, quando a gente cava, o problema está na família. O problema dela não está no presente, o problema dela está lá no passado. No passado. Isso é padrão. Por quê? Ela não teve quem apoiou. Ela viu muita coisa. Ela presenciou, às vezes, o disfuncional, que a gente fala também, não é diretamente com a gente. Às vezes é uma relação pai e mãe. Só que você como mãe, eu como mãe, eu sou espelho para o meu filho. Isso. Então, o que eu aceito, eu estou ensinando para ele que é assim que ele tem que fazer. E aí começa, às vezes você acha, não faço isso com meu filho, mas sim, como foi que você se posicionou diante de certa situação? E aí você vai arrastando para a vida toda. Tem uma hora, que é o que você terminou de falar, você acaba sangrando em cima de quem não te feriu. Eu já ouvi muito, amiga, assim, às vezes a gente vê uma mãe, aí vê o filho ali tendo o mesmo comportamento. E a gente eu já comentei e falo assim, mas fulaninha é assim. Mas eu também, eu era assim, é normal. Não, não é normal. Um comportamento meu que não é legal, meu filho não é normal, meu filho tem o mesmo comportamento, é porque eu estou ensinando errado, né? Então a gente vê muito isso, porque lá no futuro vai ser um adulto cheio de problemas. Traumatizado. Né? Cheio de problemas, não saber. A gente estava conversando essa semana com o Marcelo, que assim, às vezes nossa família nos ensina a nos calar, né? Nós aprendemos assim. Engole o choro, homem não pode chorar. E a gente começa a silenciar os nossos sentimentos, nossas dores. E hoje a gente vê muitas pessoas que não sabem conversar, não sabem sentar em uma mesa e conversar o que está sentindo, o que não gostou. Olha, não gostei desse comportamento seu. Olha, isso aqui precisa mudar. Vamos conversar sobre isso, vamos resolver isso. Então, muitas pessoas que não sabem se comunicar, porque lá atrás ela não foi ensinada. Eu tive que romper um ciclo, assim, na minha vida, e eu vim perceber isso agora já terapeuta, né? Antes eu não dava atenção, porque para mim era normal, eu tinha que carregar o mundo nas costas mesmo, Porque depois que eu vim chegar a essa conclusão, eu ouvi, minha mãe estava grávida de mim, e meu pai falava o tempo todo, é o filho homem, meu filho homem vai nascer. Quando eu nasci e vi mulher, ele não teve muita escolha, né? Eu cresci ouvindo meu pai dizendo assim, Carol é o filho homem que eu não tive. Poxa, que legal, olha, ele vê força em você, ele vê maturidade, você é capaz, você. Só que tem uma hora que isso sobrecarrega de uma forma que você, inconscientemente, eu fui colocando na minha cabeça assim, eu sou o filho homem do meu pai, então eu não posso falhar. Eu não posso depender, porque homem não depende de ninguém. A gente vem dentro daqueles ciclos culturais, Sim. né? Sim. E aí eu comecei, se um jarro quebrasse na casa de minha mãe, eu que tinha que sair para resolver. Se aconteceu alguma coisa na família, chama a Carol, que Carol resolve. Então, essa sobrecarga, eu vim entender o que estava acontecendo comigo quando cheguei à beira do burnout. Isso. Né? E aí, da onde é que veio? Não, é do trabalho, é daquilo. Não, não era. Já era uma carga. Já era uma carga que, né? vem o tempo todo e eu não soube quebrar esse ciclo. Hoje eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Meu filho é homem, mas meu filho tem que chorar. Sim. Eu falo para ele, bota sua raiva para fora. Você tá com raiva, coloca sua raiva para fora. Depois de um tempo que eu vim perceber o que estava acontecendo comigo. Então, o primeiro momento que eu tive ciência daquilo ali, que eu tive consciência, na verdade, assim, de entender essa carga, entender... eu me coloquei em um lugar que eu não podia errar, eu não podia falhar, eu não podia dizer não, porque todo mundo estava esperando o meu sim, todo mundo estava querendo alguma coisa de mim e você acaba se tornando a salvadora da família. O SAMU. Liga para quem? Liga, exatamente. Então, assim, é um cuidado que tem que ter, porque uma hora isso daí vai desaguar. Eu comecei a desaguar onde? Em cima da minha família, da família que eu construí. Sim. Eu estava totalmente sem paciência com meu filho,
totalmente sem paciência com meu marido. No trabalho, eu entrava 7, 6 e meia, 7 horas, saía às vezes 11 horas da noite. Então, você vai acumulando, acumulando. Quando eu comecei a fazer a terapia, eu falei, não, acho que está tendo algum problema aqui no meu relacionamento. Na primeira sessão, ela chegou para mim, não, meu amor, não tem isso. Não tem... Esqueça seu filho, esqueça que ela separou e deu aquela clareza. Eu, opa, peraí, isso não é de agora, isso vem... E a gente vai cavando e você vê quando você vem arrastando. E quando você se coloca naquele lugar de... Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Sim. Aquele favoritismo entre Sim. filhos. E tem muito. Tem, e às vezes é coisa que vem da chantagem emocional. Às vezes, por exemplo, você tem 2 filhos, eu só tenho um. Mas, lá tá ali, Biazinha e Matheus. O que é que acontece? Vai ter hora que você... Ou se fosse Bia, você pega. Bia fazia. Não é um tipo de chantagem emocional? Dentro de uma brincadeira saudável, né? Sim, mas se ele não souber lidar com aquilo ali, ele leva pra vida toda. E ele cresce acreditando que a sua preferência é Bia. Isso. E lá tem isso, porque Matheus, ele cobra, né? Bia mesmo viajou, ele... eu quero fazer uma viagem porque Bia foi. Eu digo, olha, eu sempre separo. Bia tem uma idade, está em outra fase da vida dela. Você ainda é uma criança. Quando você tiver a fase dela, às vezes você vai poder ter até algo melhor, mas nesse momento, é o momento dela. Então, cada um tem que entender uma fase. Não existe um melhor, um que tem mais, porque eu vejo, às vezes, também mães narcisistas que criam os filhos competindo. Sim. Quem tem mais, quem é melhor, quem não sei o quê. Porque o outro não pode ter mais do que o... É uma competição que isso gera traumas, às vezes, irreparáveis. Quando a gente traz aqui uma família disfuncional, entra muitos subtemas. Sim. Né? Você entra algo muito amplo. O favoritismo entre filhos, você entra com violência verbal ou psicológica, que isso daí... Eu acho que de todos chega a ser o estopim, né, de todos os problemas, porque, vou te dizer, 100% das clientes que chegam para mim, eu não estou falando 99, não estou falando 100, ela vem de uma carga psicológica, uma demanda ali psicológica, uma demanda de uma violência ou emocional, ou psicológica, agressão, sim, mas deixando até o tema da agressão de lado, quando vem assim, tudo da família. É isso mesmo. Tudo da família. Foi o que eu ouvi crescendo que isso, e aí ela cria uma família, tenta dar o melhor para os filhos, mas tem uma hora que ela não aguenta. A conta chega. Sim. A conta chega. Então, a gente vem no controle excessivo, muito o paralelo. Às vezes aquela mãe da bolha, né? Tenho muito medo que aconteça alguma coisa com meu filho. E eu tento prender ele o máximo, impedir ele o máximo de mostrar como é lá fora. Existe uma violência, é claro, infelizmente existe. Mas você não pode deixar... Ele não tem como deixar de viver. Realmente. A gente não vai ter esse controle, né? Não tem. Total. Só que esse controle tem uma hora, dependendo dessa criação, desse ambiente familiar, que ele passa de ser controle e começa a ser manipulação. É aí que mora o risco, né? O risco daqui é da pessoa não conhecer lá fora, como é que eu vou lidar com o mundo lá fora. E a chantagem emocional, se você for, você não entra. Olhe, a porta da minha casa, a porta da rua é a serventia da casa. Aí você começa com aquele... Não sei... Minha mãe uma hora é um jeito, daqui a pouco é outro jeito totalmente diferente, eu não sei o que é que eu sigo, e você começa a ficar totalmente desnorteado. Sim. Tudo isso aí vem empurrando ali na disfunção. Você falando isso aí, eu lembrei assim, né? Eu vim de uma criação, a minha tia que me criou. E por muito tempo, assim, eu vejo que... Eu sempre falo, meu pai, ele não foi um bom marido, mas meu pai, para mim, meu pai que me criou, ele foi um pai excepcional para mim. Né? Eu tenho muitas lembranças boas, sempre foi um pai presente. Mas, assim, minha mãe já era mais aquela rígida, né? De cobrança. E eu sempre eu cresci sentindo que eu tinha obrigação. Eu tinha dívida. Um débito por ele sempre, porque ter me criado. Eu dizia que eu nunca ia abandonar e até hoje, assim, eu já melhorei muito. Mas, assim, ainda fico, né? Também pelo amor. Eu amo meus pais. Independente de tudo, eu amo meus pais muito. Mas, assim, eu tinha
débito, eu preciso pagar, eu vou pagar até a minha morte, que eles me criaram. Eu tive uma boa criação e tal, então, né, é como se eles não tivessem a obrigação de me criar e me criaram. Então eu cresci com isso e eu vi minha mãe muito falava sobre isso. Minha mãe às vezes jogava na minha cara, na raiva, muito, né? E eu fui crescendo com isso. E quando eu comecei a me dar, eu sempre fui uma pessoa muito assim de parar para pensar, né, na minha vida, desde pequena assim. Eu parava assim para analisar a minha vida e eu falava que eu queria uma família que não fosse assim. Eu não queria ser essa mãe. Eu cresci querendo ter uma família diferente da que eu vivi. Eu falava assim, tudo que eu vejo que eu não concordo, eu não quero seguir. É difícil, né? Muitas vezes você acaba, você faz. Quando você vê que fez, você, como você sabe que é errado, você se analisa. Porque eu já tinha essa visão. Então eu via, não, eu não quero ser essa mãe. E hoje, graças a Deus, assim, eu e minha filha, a gente conversa, a gente conversa de tudo. Eu dou conselho a ela, coisa que eu nunca tive com a minha mãe. Eu nunca consegui me abrir com a minha mãe, né? Desde quando eu tive meu primeiro relacionamento, nunca cheguei assim para falar, olha, mãe, tá acontecendo isso, não. Eu, às vezes, eu era a que resolvia tudo, a salvadora da família, né? Até hoje, a SAMU. Tem problema, as pessoas me ligavam. E eu comecei a dizer, não, peraí, eu preciso colocar limites. Eu aprendi a dizer não, porque eu ficava me perguntando, assim, o tempo todo, por que essa mania de querer sempre estar sendo a útil para todo mundo? Sabe, eu queria ser a útil para todo mundo, por que essa necessidade? E aí você vai puxando, né? Mas aí entra essa necessidade, aí você se pergunta, eu tenho que me colocar útil porque você tinha um sentimento de débito, Isso. né, com eles. Como muitas pessoas têm sentimento de débito com seus pais. Sim. Hoje eu não tenho sentimento. Hoje minha cabeça bate assim. Isso. Eu amo meus pais Eu demais, aprendi hoje também a não. mas eu não devo nada a eles. Nada. O que eu puder fazer é por amor, mas ensino para meu filho que se ele eu não me puder, deve não me nada. sinto mais culpada porque eu não fiz. Exato. Antes eu me sentia. Mas por que você se sentia? Porque existia uma manipulação emocional. Isso. Por parte da sua mãe, pelo que você está me passando aí. Isso. Existia uma manipulação emocional. É por isso que você se colocava naquele lugar. Isso. Só que você não percebia, você não enxergava como uma manipulação. É tipo assim, Natal, festas... Eu vou passar com minha mãe. Todo Natal Carol, eu passo o Natal com minha mãe. Mas no dia que eu quiser passar o Natal na minha casa, eu vou chamar minha mãe, vem aqui, como já aconteceu. Se ela falasse não, ela ia ficar sozinha em casa. A minha parte eu fiz, eu convidei. Então é isso, porque eu tive que colocar limites sobre isso. Eu tive que colocar limites. A primeira vez, tanto que marcou a primeira vez que eu passei o Natal e Ano Novo sem minha mãe, eu estava grávida de Bia. Eu fui, mas aquele sentimento assim, sabe? De tipo, meu Deus, ela vai ficar sozinha, porque ela não gostava, ela ficava de cara feia. E minha mãe não era de conversar, minha mãe não chegava assim, olha, eu me sinto e tal, mas entender, né, que também existe. Tanto que minha filha, quando ela, esse ano mesmo, ela fez, mãe, eu vou passar, vou ficar Natal, eu digo, normal, você vai estar bem, você está bem, você está bem, está feliz, pronto. Você pode passar em qualquer lugar. Exatamente. Estando bem, feliz, bem cuidada, e ela, graças a Deus, foi bem cuidada, e estava feliz, então eu estava feliz. O importante é estar meus filhos e minha família feliz. Não é porque, eu vou estar ela aqui, às vezes está ali, todo mundo obrigado, mas tem que estar ali. Exatamente. Isso é uma manipulação, isso é um narcisismo, né? A gente fala muito das famílias, mas o narcisismo vem, né? Às vezes vem de berço ali, né? Tem que ser do meu jeito. Tem aquela questão que fala também assim, a ovelha negra. Outro dia eu estava lendo um assunto sobre a ovelha negra na família. Eu sempre ouvi falar sobre a ovelha negra como algo negativo. Não é? Aí depois, né, eu fui ler um livro e essa psicóloga eu não lembro direito qual foi. A psicóloga estava falando sobre a ovelha negra. Ela é aquela que ela não se acomoda com aquele ambiente dela. Quando ela vê que algo não está legal, está fora, ela quer ser ela. Ela só quer simplesmente ser o que ela quer ser. E muitas vezes na nossa família, a gente é colocado para ser aquilo que o outro quer ser. Exatamente. E você vai colocando o que você quer ser de lado.
Exato. É aquela história, né? Ai, meu sonho era tanto ser uma médica, eu não consegui ser médica. Você pode ser médico por mim, Isso, né? Porque fala assim, o meu sonho da vida é que meu filho seja médico. Mas se você for ver, esse não é o sonho do seu filho, é o seu sonho. isso. E você empurra para que ele viva aquilo ali. É que nem relacionamento, quando o pai ou a mãe, principalmente isso vem mais às vezes da mãe, né? Do pai também, mas da mãe. Ela não tem um relacionamento bom, ela quer colocar na filha ou no filho que ele não vai conseguir. Então aprende o quê? A não depender. Não dependa de homem, não dependa de mulher. Porque o que ela viveu, ela quer jogar para o outro. Exato. Em vez de ensinar, olhe, procure alguém dessa forma. Veja com quem você vai se relacionar. Mas é Não, porque ela não consegue romper um ciclo. isso. É aquela história, né? Sua avó foi criada apanhando de lasca de pau. Aí ela não conseguiu quebrar aquele ciclo, ela faz a mesma coisa com sua mãe. Se sua mãe não conseguir quebrar aquele ciclo, ela vai fazer a mesma coisa com você e você vai fazer Vai com seu fazer a filho. mesma coisa. Alguém tem que quebrar Quebrar. isso, porque senão não vira só uma família, vira uma Geração, uma geração cheia de traumas. É uma geração. E quando você falou aí ovelha negra, eu com algumas pessoas da família, principalmente da família de minha mãe, que é onde a gente tinha mais contato, aqueles primos e uma família grande e tal. Depois que eu casei e tudo mais, eu acabei me afastando muito de muita gente. E depois eu fiquei sabendo sobre isso, né? Carol é ovelha negra. Mas Carol é ovelha negra porque ela se afastou de tudo que não estava fazendo bem. Isso. As pessoas não perguntam, poxa, o que foi que aconteceu para Carol se afastar? O que foi que... As pessoas não perguntam dessa forma. As pessoas perguntam julgando, apontando, manipulando. Isso. Aí, você sai como uma louca, é maluca. Entendeu? A maluca. Mas depois, no final, a mesma pessoa que falou que eu era ovelha negra, quase 15 anos atrás, chegou para mim e fez assim, agora eu entendo. Eu também sou a ovelha negra. E se tornou também, porque se afastou. Isso. Então se afasta, você quebra ciclo, você rompe ciclos que não te fazem bem. Não é porque é sua família que você é obrigado a. Então a gente tem que cortar isso aí, porque adoece. Eu sigo uma terapeuta também, ela falou essa semana e eu até mandei para você que eu me vi nela. Ela falou sobre a família dela, que a mãe dela, né, eles passavam uma situação difícil, enquanto os filhos estavam lá catando recicláveis para vender, para comprar comida, ela pediu para comprar um livro, acho que livro. Maravilhosa. E todo mundo ficava, os irmãos mesmo, caia matando em cima da maluca, não sei o que, e tal, e tal. E muito tempo ela foi excluída da família, até pela própria mãe. A mãe vivia dizendo que ela precisava de terapia, que ela era maluca. A própria mãe feria ela. Hoje, que ela é uma mulher bem-sucedida, ela disse que depois de 48 anos, um dos irmãos ligou para ela e falou assim: eu sempre acreditei em você e eu fico feliz em você estar assim. Aí ela falou, depois de 48 anos. Mas o mais incrível disso tudo é o quê? Que no final, essa validação toda que ela queria, ela ainda está esperando há 48 anos. Há 48 anos. Ela você vê a mágoa, aquilo mexeu. Mas ali uma ambivalência, profundo. Né? É a mágoa, mas o amor é isso. Quando a gente fala de família disfuncional, não quer dizer que não tem amor. Tem muito amor. Sim. Só que é um amor disfuncional. Não deixa de ser amor. Você percebe quanto ela foi ferida, quanto ela foi magoada. Mas ela ficou 48 anos esperando essa validação. Esperando alguém dizer, olha, morro de orgulho de você. E uma das coisas, amiga, que eu reparei assim, que pelo menos eu procuro fazer, né? Quando eu vejo qualquer situação, né, na minha família, ou nos familiares, ou nos meus amigos, ou qualquer relação que eu tenha, eu sempre pergunto assim, o que será que tem por trás daquela máscara? Né? Às vezes eu trabalho em um condomínio e às vezes assim, a gente recebe tanta pedrada, assim, sabe? A pessoa vem daquele jeito, gritando, não sei o que, e você fica assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Você não fez nada. Mas aquela pessoa às vezes está tão sobrecarregada, ela quer alguém para descontar. Ela não teve um dia bom, ela está em uma família disfuncional, cheia de problemas, sabe? E aí desconta em quem? Em quem ela acha pela frente.
E aí eu comecei a analisar assim, eu digo, meu Deus, eu pergunto, né? O que é que será que a minha mãe viveu? O que é que será que meus irmãos viveram? O que é que será que meus amigos viveram na infância? O que é que eu vivi? O que é que meu marido viveu? Então a gente começa a olhar o outro, quando a gente tem uma visão assim. Né? Hoje, você como terapeuta, eu acho que hoje, eu já perguntei, né? Você está muito observadora e tal, porque assim, Muda. a gente olha, a gente começa a olhar o outro com outro olhar, né? O olhar mais da compaixão. Poxa, aquela atitude ali, o que é que levou para ter aquela atitude, né? Você como bem me conhece, se tivesse pegando fogo ali em uma situação, eu tava lá a primeira querendo abanar. Hoje tá pegando fogo, eu tô assim, ó, analisando quem é que vai chegar primeiro. Se precisar de minha ajuda, me chame aí. E eu ainda vou ver se eu vou lá e se vale a pena ir. Porque às vezes você só vai fazer mais volume. Você não vai resolver o problema de ninguém, porque é justamente isso o problema dessa pessoa que chega gritando não é aquele dia. Tem muita coisa ali atrás e que ela não quer olhar para isso. Porque a gente vive, eu falo isso direto. O maior segredo, o maior desafio, na verdade, da terapia, do terapeuta, na verdade, é ele descobrir o que o cliente dele evita sentir. Sim. E ele evita sentir. Pode ter certeza, no final, assim, do primeiro atendimento, eu já percebo se ele está tentando evitar a culpa, o medo ou a vergonha. Uma pessoa dessa aí do seu trabalho que você provavelmente... A gente recebe às vezes assim, você vê, né? Uma bobagem, você vê aquele, né? Até no dia a dia, você está no trânsito, qualquer lugar que tenha, você vê assim, meu Deus, às vezes é um detalhezinho que a pessoa explode de uma forma, mas na verdade não foi por aquilo. É que nem a depressão. A depressão, a síndrome do pânico, ela não. Ah, eu tive depressão porque eu perdi um ente. Não. Aquilo ali já veio de várias situações e chegou o estopim de que você já está. A gotinha Mas é o que eu falei. transbordou. Quando eu falo para o meu filho, deixa ele soltar os dragões dele aí em um determinado momento, é para depois não. Porque é assim que você vai desaguando. Se estressando, chegando em pessoas que não tem nada a ver com a situação, se você não coloca para fora. Eu, por exemplo, eu detesto dirigir. Detesto. Dirigir porque não tem jeito. E se alguém me cortar, eu xingo, eu grito, eu fico desesperada, de raiva. Mas eu tenho que botar aquela raiva pra fora, porque eu tenho certeza que se eu chegar em casa, abrir a porta, eu vou estar me tremendo de raiva porque eu não falei. Então é importante, porque daqui a pouco, aí, imagine João chegando, mãe, não fale comigo agora. O que é que ele teve a ver com o cara que me deu? Nada. Mas acontece às vezes, Então, né? é importante, quando eu falo assim, ó, que nós, seres humanos, meros mortais, né, evita sentir o medo, a culpa e a vergonha. Por exemplo, eu prefiro chegar em casa com vergonha do meu comportamento do que ter evitado sentir minha raiva naquele momento. Porque pelo menos não estou devendo mais nada a ninguém, já foi. Entendeu? Então, assim, é importante colocar isso para fora. Sim. Naquele momento que, começando ali no familiar, alguma coisa te incomodou, você preferiu, você percebeu que sua mãe está sendo mais cuidadosa com sua irmã, fale. Tenha um pedido claro e específico. Isso. A comunicação. A comunicação não violenta. Isso. Mãe, eu sinto isso e isso, e quando você faz isso, você me causa isso. Você pode ser dessa forma? Ela só vai fazer de novo se ela quiser. Sim. Não tem mais aquela desculpa de, eu não sabia que você se sentia assim. Porque no E final às vezes de tudo, ela nem sabia. exatamente. Ela nem sabia. No final de tudo, ou ela não sabia, ou ela achou que não estava incomodando. Sim. Ou no fundo ela sabe que às vezes eu ouvi uma vez uma psicóloga falando que quando os pais, eles sabem o filho que mais precisa de atenção. De forma errada, mas Sim. Mãe faz isso. Aquele filho, às vezes que você vê assim, que é o filho mais carente, mais cheio de problemas, é o que você mais vai estar ali o tempo todo, né? Porque você tem medo de ele. O outro você acha mais forte, que é o nosso caso. O mais resolutivo, a mulher né? mais forte, a filha mais forte. Caso como a gente, assim, né? A filha mais forte, a que aguenta tudo, a gente vai aguentando. Então, todo mundo pode falar o que quer, pode magoar. E não vem só no, E não tá nem aí. Vem também existe esse lado de não estar nem aí, de pode falar tudo, e existe também a parte do deixar de lado mesmo. De tipo, Delane precisa de mais atenção. Vou deixar a Carol de lado. Carol se vira.
Só que Carol, se não souber administrar isso, Carol cresce com o quê? Eu sempre tive um sentimento de rejeição. Aí você já cria um outro problema que vem também da família disfuncional. Isso. O sentimento de rejeição. E aí você tenta consertar isso aqui bagunçando sua vida toda. Aí imagine, a gente vai falar sobre... em um outro podcast, a gente vai falar sobre casamento. Aí imagine, duas famílias disfuncionais, duas pessoas criadas em uma família disfuncional se juntam para casar. Que babado, que pagode vai dar. Imagine. Você Aí vai ser um pagode. Você falou isso e eu me lembrei, né? Eu casada, eu nunca pensei em ter filho, né? E minha gravidez foi uma gravidez que não foi nada planejada, nada. Inclusive, o médico tinha dito que eu não ia poder ter filho. Então, eu tava feliz da vida, porque eu não queria ter filho. Ele me disse que eu não ia ter, então foi a tampa e a panela aí. Quando eu descobri que tava grávida, gente, meu marido extremamente frio, como criança e tudo mais. Eu totalmente avoada. Ainda não estava terapeutizada. Terapia é vida, viu? E aí, quando eu descobri que estava grávida, a família de minha mãe de novo. Essa família de minha mãe é um babado também, né? É um pagode. Mas é só um pagode. essa família de minha mãe toda ligou para minha mãe. E agora, o que é que a gente vai fazer? E aí eu disse, gente, boa pergunta, o que é que eu vou fazer? Já tá aqui, vai ter que sair, né? Beleza. Eu com medo de meu marido e meu marido com medo de mim, quando o menino nasceu. Carol não vai saber cuidar de ninguém. Carol é muito porra louca e pronto. E eu, meu Deus, se eu não der conta, ele todo frio, um com medo do outro. Só que quando eu casei, eu tinha aquilo na minha cabeça. Minha família agora é ele. Eu não tava ligando aqui, os outros falavam, aquilo não me incomodava. Eu falei, gente, eu não tô nem ligando, não tô nem aí porque os outros estão pensando. Se o menino ficar de xixi, é uma responsabilidade minha e dele agora. Então, eu não tive aquele desespero. Mas eu tinha o desespero de, meu Deus do céu, meu marido não vai dar conta disso aqui não. O menino vai ser um menino com um pai, vai ter um pai, só que um pai ausente. Sim. E o pior, o pai sendo ausente dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Nasceu a criança, nasceu um pai e nasceu uma mãe. Isso. E eu não digo, não repito os padrões. Meu marido, ele não teve a presença do pai, perdeu a mãe muito cedo. E hoje eu acho que eu não poderia ter escolhido, se fosse uma gravidez planejada, não teria pai melhor. Ou seja, ele não repetiu ciclos. Isso é importante. Ele não repetiu ciclos. E eu não chego para meu filho repetindo alguns ciclos de forçar ele o que não cabe a ele. Ele fala, eu falo, meu filho, você quer ser o quê quando crescer e tal? Ele ainda tá ali patinando sem saber direito. E ele fala, mãe, eu quero ser influencer. Ele, Matheus, você com influência. Ele quer ser influencer, gente. Eu falo, tá bom, meu filho, mas é importante ser influencer, é legal, eu acho massa. Acho muito legal. Mas e se não for influencer? Você tem um plano B? Porque se um falhar, você tem que ter um outro. Sim. E aí, estimulando ele. Mas eu não vou dizer para ele, meu filho, seja isso, seja aquilo outro. Não. Eu tenho que ir de acordo ao que ele vai se interessando. E essa questão de repetir os padrões é algo natural, né? A gente fala assim, é natural. Hoje a terapia, a gente fala muito assim, virou quase uma moda, né? Todo mundo, graças a Deus, está fazendo terapia. Que bom. Né? E uns estão fazendo porque por terapia por aqueles que não fazem e estão infernizando a vida do outro, né? Mas, assim, a terapia é algo, assim, importante. Eu acho que é uma coisa, assim, que deve ser levado mesmo a sério, porque uma pessoa que procura terapia, ela... Antigamente, quando a gente ia procurar terapia, era o quê? Maluco. Só quem é para psicólogo, quem é... Né? Psiquiatra? Fazer terapia, Meu ela Deus. vai fazer terapia por quê? Porque tá maluca? Eu falei, não, vou começar a fazer para eu não ficar. Isso. É Mas a manutenção preventiva, ela é o quê? Você vai lá. Eu não vou fazer o conserto da TV quando ela simplesmente queima. Eu vou estar limpando para que ela não queime. Eu vou, né? É assim que a gente faz. Então, a gente negligencia a nossa saúde mental. Sim. Porque não era assim falado. A gente falava muito sobre saúde física, eu tenho que estar bonita por fora e por dentro, como é que eu estou?
Exatamente. né? Quantas vezes a gente negligencia essa saúde? Muita gente que não sabe expor sentimentos, não sabe conversar com o outro e fica guardando. Uma hora explode. E quando explode, tem coisas que é irreparável. Quantas pessoas aí já fizeram, se suicidaram porque não souberam lidar com os problemas, com a dor, não soube compartilhar. Então a terapia eu vejo assim como algo muito boa, porque ela ajuda a pessoa a Ela lidar organiza essas pessoas. e a Porque, assim, quebrar os ciclos, mudar a mentalidade, aceitar quem você é. Porque muita gente exatamente. não se aceita, né? Exatamente. Eu vou ser assim, eu vou ser julgado, eu vou ser não sei o É quê. importante, eu sempre trago para o corpo, né? O que é que você está sentindo? E por que Sim, você está sim. sentindo? Ah, eu estou sentindo isso porque Dalane fez isso. Não, meu amor, vamos de novo. O que é que você está sentindo? O que é que você está sentindo aí no corpo? Porque o que Delane faz com você é porque você está permitindo. E aí vem de novo aquela codependência. Sim. Porque quando a gente chega na terapia, a gente chega todo desestruturado. A gente precisa se organizar. Então, quando a gente se organiza, o que é que você faz? Eu agora... Foi, por exemplo, meu pai, que é o exemplo que eu trouxe de... você é o filho homem que eu nunca tive. Hoje ele pode falar isso 1000 vezes, a mim não vai incomodar mais em nada. Mas eu também não vou tentar atender essa expectativa dele de ser. Porque você não é. Né? E eu não quero ser É mais isso. aquela pessoa que ele... Meu Deus, ela não falha. Não, agora eu quero falhar, eu quero... Sabe? Ser humana mesmo, a gente é Acabou. humana, a gente falha, a gente Isso. erra, a gente... Então, assim, existe esse pedacinho ali de a gente entender. Porque a gente chega, é muito fácil culpar o outro. Eu chegar aqui e culpar minha família toda, culpar todo mundo por... eu vivi vamos dizer, uma relação familiar disfuncional. Mas, vem cá, mesmo que... Beleza, existia ali. Mas o que foi que eu fiz para sair disso? Isso não pode gerar, né? Porque muita gente, eu vivi, beleza, passou, né? Bola pra frente. Você não pode, porque você não pode olhar pro retrovisor o tempo todo, ficar, porque eu vivi, eu Exatamente. só, né? Entrar no vitimismo. E Entrar isso no é vitimismo. uma das coisas que muita gente às vezes não sabe lidar e aí entra no vitimismo. Porque eu sou assim, eu tô com um problema, eu tô, né? A família disfuncional existe. Eu vou dizer que eu vejo a maioria dos brasileiros, a maioria todo mundo tem. Agora a gente não pode seguir com esses padrões, né? Então, porque minha mãe foi traída, eu vou ser traída? Não. Porque eu não confio, minha mãe não confia em ninguém, meus pais não confiam em ninguém, me ensinou assim, eu vou ser assim também? Não preciso ser assim. Eu preciso confiar, eu preciso entender que eu posso encontrar coisas boas também, que existem pessoas boas também. Exato. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, eu vejo principalmente adolescentes hoje, né, que vêm de uma família desestruturada e aí fala que não quer casar e nem ter filhos. Gente, eu não me arrependo até hoje, com todos os problemas que eu tive, de ter casado e ter meus filhos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu digo para todo mundo, casem sim, que é bom. Problemas a gente vai ter, a gente resolve. Agora, dizer que A vida não vai deixar casar de trazer é problema para ruim. ninguém, né? Tem gente que fala, não casem, vive solteira, é melhor, não sei o quê. E não é. Na verdade, aquela pessoa está jogando aquela frustração dela, abortando o sonho de outras pessoas. Que às vezes tem pessoas que querem ter família, mas não tem com medo do que o outro viveu. Então ela vive à base daquela outra pessoa. Eu não vou fazer isso porque olha o que aconteceu com fulano. Eu costumo dizer assim, você está em uma viagem, seu carro está todo carregado, você programou essa viagem o ano todo. Botou colchão, botou tudo isso dentro do seu carro ali. Quando você pega a primeira curva, um pneu fura. Você desiste da viagem ou troca o pneu? Troca o pneu. E segue, né? Mas as pessoas não, estão desistindo da viagem. Entende? Verdade. Eu sempre estou trazendo isso, porque assim, as pessoas... Eu chego assim, cansei, não. É tipo assim, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho Pronto. come. Então, imagine, eu vou desistir porque um pneu furou, eu vou desistir porque algo ali atrás não deu certo. Não, siga. Uma hora vai dar, né? Uma hora vai ter que dar. A gente tem que tentar até dar certo. A gente fala aqui também sobre
as dores, né, emocionais, às vezes elas são grandes, né? Nem todo mundo sabe lidar com elas. A gente não sabe o que cada um viveu. Mas, assim, até que ponto você que está fazendo, né, as terapias e para que você que atende mais Eu mulheres, só atendo né? mulheres. É só mulheres. No caso, eu sou uma pessoa que eu me dou com todo mundo. Mas tem pessoas que me fazem muito mal, e às vezes da minha família. Me faz mal, assim, eu tô perto, eu tento ficar perto. Mas é uma pessoa, às vezes, que cria problema com tudo. Você não pode dizer nada que tudo leva para, sabe? Cheio de traumas. E você não pode dizer nada que cria um bicho. Então eu comecei a evitar estar ao lado dessas pessoas. A que ponto a gente é saudável esse afastamento, né? Como é que você pode estar falando um pouco sobre isso aí? Eu vejo da seguinte forma. É aquela história que a gente contou, ovelha negra. E aí você, dentro do que você acreditava ser ovelha negra, você acreditava que a ovelha negra era aquela pessoa. Porque é ela que estava totalmente, né, tipo, ao avesso. Fora da. Só que até que ponto você quer estar perto e até que ponto você está perto e isso não te influencia. Eu vejo dessa forma. Sim. Porque se for para estar perto, tentar ajudar, para não sair como eu estou sendo manipulada. De novo, eu entro na manipulação. Eu estou me obrigando, me forçando a estar em um lugar, porque a família está toda esperando isso, eu estar ali, porque aquela pessoa não pode ficar só. Só que quando você chega com aquela pessoa e fala assim, olha, você quer uma ajuda, e a pessoa te trata mal, o que é que você faz? Você fica ou você sai? Hoje eu me permito sair. Porque não te faz bem, né? Não adianta estar num lugar que a gente não vai estar. Não é só sobre fazer bem, é sobre a pessoa também não querer estar bem. Sim. Porque uma coisa é eu sair, ela tá mal, eu virei as costas. Não. Uma coisa, ela tá mal, eu tentei dar a mão uma vez, tentei dar duas, tentei dar três, e assim, eu aguentando tudo aquilo porque ela é minha família. Porque ela é meu. Se fosse de um amigo de trabalho, como é que você agiria? Se fosse uma pessoa na rua, você suportaria, ficaria perto ou você saía? Pois é. É isso que eu falo da dívida, a dívida emocional. Se você fica, essa pergunta geralmente acontece como? Quando eu tenho uma dívida, eu me sinto em dívida. Se eu me sinto em dívida, eu vou ficar. Se eu não me sinto em dívida, eu vou sair. E bem tranquila. E bem tranquila, Aquilo não te. Para você não é uma cobrança, para você é uma vida normal. Eu vejo assim. É a sua escolha. Exato. Você fez uma escolha, eu tô com você. Mas no momento que eu tô com você, você o tempo todo cria problema. Eu não tenho obrigação de estar ali. Exatamente. Eu quebrei aquele débito emocional que eu tinha criado em algum momento. Esse assunto é polêmico, né? Polêmico, né? Porque muitas vezes a gente... É isso, foi aquela parte que eu falei. A gente se coloca num lugar... Eu tô sendo egoísta se eu fizer isso. Depende, qual a idade do filho? 17? Tem capacidade cognitiva suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Você vai abandonar seu filho? Não. A gente não está falando de abandonar um filho de 17 anos. Sim. A gente está falando de um homem. Sim. 17 anos a gente já pode considerar que é homem. O que é que você quer da vida? Você lembra que a gente estava conversando essa semana, né? Sobre... Estava conversando de uma situação de Bia. E aí eu falei que eu fico com medo dela sofrer. Você disse, sofrer é inevitável. Ela precisa aprender com o sofrimento. Exatamente. A gente acha que sofrer... Eu quero que Bia sofra? Jamais. Não mas quero. Não vai ser inevitável. Eu não vou conseguir estar o tempo todo com ela. Eu tenho uma frase, eu não sei dizer de quem é, mas eu lembro que na minha adolescência eu botava em todos os anos, durante 3 anos que eu estudei em uma determinada escola, eu colocava na capa do caderno, né? Sim. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu fui lendo aquilo ali o tempo todo. E é verdade, a dor é inevitável. Hoje, olhando para essa frase, eu até mudaria ela um pouquinho. A dor é inevitável. O sofrimento vai acontecer, mas eu não vou perpetuar nele. E às vezes também o sofrimento é uma escolha, né? Tem isso? Tem a escolha também, lado, mas... né? É a escolha. Então, assim, é inevitável, não tem como. Quando você me faz essa pergunta sobre um filho, chega para mim assim, é o medo de soltar, acontecer alguma coisa e você se sentir culpada, né? Aí entra de novo o que eu falei, ok?
Evitação do medo, da culpa e da vergonha. A gente chega sempre evitando dessas coisas. Aí de uma mãe vai ser o medo e a culpa. É isso que a gente tenta evitar o tempo todo quando a gente acolhe de forma muito protetora, de forma às vezes Ou manipuladora. até de dizer assim, eu não fui uma boa mãe. A gente pode se cobrar. A gente se cobra o tempo todo, isso é normal, né? Mas quando a Eu gente não fui uma boa mãe, mas será que a gente não foi mesmo? A gente quando a gente foi. fala que não foi uma boa mãe, a gente tá se culpando. É Então, de isso, novo, a gente tá mas falando da culpa. isso. Eu não fui uma boa mãe. Que a gente, às vezes, sempre... A própria sociedade joga isso, né? Aconteceu Não isso deu porque certo, é não culpa da mãe, acompanhou, né? os pais não olharam, não sei. Às vezes, não. Claro que não. Às Se vezes fosse não. assim, como é que tem uma família que tem 2 irmãos, 3 irmãos, 2 deu tudo E o outro? e o outro não? Eu converso muito com minha filha, até pela idade que ela já está, e ela já chegou na maioridade, né? E eu falo, olha, hoje você é dona das suas próprias, a responsabilidade hoje é sua. Mas o que eu puder instruir, eu instruo. Claro. Agora, respeitando o espaço dela, né? É o que eu falei mais cedo. O que eu não tive, hoje eu quero fazer com ela. Eu não tive esse acompanhamento, né, da minha vida, das minhas fases. Não tive aquele acompanhamento de sentar alguém comigo, conversar. Não, eu procurava tudo sozinha. Eu comprava livros, eu ia ler, perguntava. Tinha um vizinho, o pai de minha amiga, ele que conversou com a gente sobre menstruação, sobre... Imagina, né? Eu aprendi o que era menstruação, como é que usava absorvente com o pai de uma amiga minha. Ele sentou, eu e ela, sentou e conversou. Não foi minha mãe que fez isso comigo. Mas, assim, eu falei, não, com minha filha vai ser diferente. Então, hoje eu converso com ela de tudo. Isso é bom. Relacionamento, profissional, tudo que tiver com ela eu converso. Eu falo, olha, a vida tem 2 caminhos, só tem isso. Esse ou esse. Você escolhe o que é que você quer. Lembrando que todos eles vão ter as consequências. Todos. O que é que você quer para sua vida? Escolha. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa... Eu não vou poder fazer muito por você mais. Porque toda a base que você teve, eu já te dei. Você é o GPS, né? Entendeu? É ela que vai pegar o carro e sair dirigindo. E Então, digo assim, o que eu passei no meu relacionamento, na minha vida, hoje tem nada a ver mais com você. Você vai trilhar o seu caminho. E a escolha também é sua. exato. Entendeu? Não tem, é saber educar sem manipular. Isso. E sem escolher por, né? Porque tem isso. Às vezes a gente está educando, só que a gente está direcionando ali pro lado que a gente queria que fosse. Claro, todo mundo quer que seus filhos vá para um lado bom, mas eu digo assim, por exemplo, profissão. Se eu tiver uma coisa bem enraizada aqui dentro de mim, na hora que for conversar com meu filho, sim, mas essa aqui, então isso já é uma manipulação, né? Eu conversei com o Matheus essa semana, brincando com ele. Eu falei, Matheus, olha, Bia tá estudando, você vai estudar para ser um médico. Ele disse, eu não. Neymar é médico? Virgínia é médica? Aí eu falei, Neymar é jogador, você vai ser jogador? Ele, e Virgínia é jogador? Eu digo, meu Deus, eu vou ser influência, a Virgínia rica aí. Eu digo, Virgínia, você tá sendo uma má influência pro meu filho. Eu dei tanta risada com ele, tipo assim. Mas a gente instrui, né? É Mesmo isso, na brincadeira. mas aí quando a gente fala assim, um médico, mas você parou para pensar assim, meu Deus, tem perfil de médico? Não tem. Mas tipo assim, aquela brincadeirinha com o piti, vai que dá certo, né? Joga. Vamos ver se vai. Só que isso a gente tá falando de uma manipulação saudável, Sim. né? Ali na brincadeira, sem empurrar sim. E se amanhã ele falar, não, eu quero ser jogador, E escolha pronto, dele, eu vou estar ali. acabou. Eu sempre falei isso pra minha filha. Digo, Bia, em todas as suas escolhas eu vou estar do seu lado. Seja ela boas ou ruins. Eu estarei do lado. Estarei aplaudindo ou estarei puxando sua orelha. Mas eu vou estar do lado. Sempre. E isso é tão bom. Porque, assim, meu início de relacionamento, por termos famílias disfuncionais, tanto eu como meu marido, você conhece, né, Marcelo? A gente passou por muitos problemas. E, assim, que geraram muitas dores, né? Sim. E quebrar esse ciclo foi difícil. Mas é difícil. Foi muito difícil, mais da parte dele do que da minha, porque eu fui a ovelha negra, né? Eu sou aquela que o que eu quero, eu corro atrás do que eu quero. Pode todo mundo falar, não vá. Se eu quero ir, eu vou. Eu sempre fui decidida o que eu quero da minha vida. E isso chocou muito a minha família, porque eu não era aquela que você falava, queria seguir. Eu era rebelde.
Mas é uma rebelde que deu certo. Entendeu? Porque eu falava, não concordo, não vou fazer. Se você falar, Dona, se jogue dali, se eu olhar e ver que para mim não é bom, eu não vou me jogar. Então eu tenho essa coisa, eu ensino isso aos meus filhos. Minha filha, eu falo, você está na faculdade agora, é um mundo. Se seu colega falar, faça isso, se você não quiser, não faça porque o outro está mandando. O que é que você quer? Então eu digo, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero isso, isso e isso. Então, quando eu casei, a dificuldade maior que eu tive foi justamente que eu vim de uma família disfuncional, mas eu sou decidida ao que eu quero. Então, ninguém me parava. Já do outro lado, meu marido foi totalmente contrário. Ele era totalmente manipulado. Então, foi uma briga porque... Uma queda de braço, né? Briga porque você casa, na verdade, quando você casa, é você e seu marido. Então, as decisões é você e seu marido. Lá, não. Decidiam por ele. Então, chocou muito. Porque eu digo, não está errado. Isso está errado. Casamento não é isso. Com certeza. E aí veio um choque muito grande. Por quê? Era uma família totalmente manipulada. Eu te criei, eu te paguei, né? que eu fiz, agora você tem uma dívida para você pagar. Então, você agora é o homem da casa, depois que casou. Então, foi várias coisas que gerou muitas consequências, né? E que bom que ele buscou a terapia e está enxergando várias coisas, vários comportamentos que veio errados. E se ele não cuidasse, provavelmente o que é que ia acontecer? Ele ia desejar isso nos filhos de Mateus e Bia, né? E muitas vezes é um ciclo. É um ciclo. Isso. E é um ciclo repetitivo. Parece uma gaiola de ratos. É. Né? Fica ali rodando, rodando. E não sai do lugar, porque... E tem muito isso. Ai, mas eu sou sua mãe, te criei. Aí você... O filho fica assim, meu Deus, eu vou seguir quem? Aí começa o quê? A criar outra família disfuncional. João tá nesse negócio da Copa, né? Do álbum. E aí ele fez um acordo lá com o pai, que o pai ia dar o álbum e ia dar umas figurinhas. E ele foi hoje pro shopping com o avô. Olha só, ele vai lá, combinou que o pai ia dar um valor para ele e fala assim, mãe, eu vou me encontrar com os amigos na escola, você me dá R$100 pra eu brincar e não sei o quê? E eu, tá bom. Eu tô toda de inocente. Né? O menino tá indo pro shopping com o avô, vou dar R$100 ali pra ajudar. Ele não me disse que o pai ia dar, não. Ele pediu ao pai e pediu a mim. Aí eu falei, vem cá, você agora tá pedindo. Eu expliquei a ele. Você não sabe. Você podia me pedir R$100. Meu pai tá me dando tanto. E aí ele fez, não, mas aí é o seguinte, eu não tô te enganando. E ele é muito justo nisso. Eu não tô te enganando, porque o dinheiro de meu pai não vai entrar para nada, não é para o álbum da figurinha. Ele tá me dando o álbum e as figurinhas. Ele não pôde ir comprar e tá me dando dinheiro para eu comprar. Aí eu falei, opa, mas aí começa, eu cheguei para meu marido, aproveitei e fiz assim, ele foi honesto. Mas a sua obrigação, por se tratar de um valor, era chegar para mim e falar. Sim. Olha, tô dando tanto a João, tô devendo tanto a João. E eu também errei. Era para eu chegar e falar, ó, vou transferir aqui um valor para João. Porque se fosse um outro comportamento, ele ia aprender o quê? Eu peço a um e peço a outro. Minha mãe disse não, o outro vai dizer sim. Sim. E aí começa. E aí não começa só a questão da manipulação agora por parte da criança. Começa a disfuncionar uma família toda. Sim. E depois é aquele que leva, né? Para um e para outro. Para um e para outro. Exato, e gera o atrito. Isso. Porque a gente está falando aqui de pai, mãe, disfuncional e criança também que... Mas sim, se ele faz é porque ele viu, né? Se ele for um mini manipulador é porque ele viu. Então é isso, é um ciclo que precisa ser cortado. Porque ele percebeu que é possível fazer isso para um benefício. Para um benefício. E aí ele falou, não, mãe, eu tô sendo... Chegou no shopping, quis comprar alguma coisa, ele me liga. Mãe, o que é que você acha? É. E assim, falando sobre isso, né? A gente está chegando já ao finalzinho, né? E a gente veio falar também que pais, a gente ouve muito, né? Devemos honrar os pais. É um mandamento bíblico. Mas também os pais, eles têm que
né? Como é que eu falo? A Bíblia fala, devemos honrar os pais, mas também os pais não devem aborrecer seus filhos. Então, os pais também, eles têm que entender qual o papel deles, né? Não causar sofrimento, porque o filho não pediu para vir, foi uma escolha do casal. Teve um amigo que falou comigo, né, que o filho não foi, ele não veio do nada. Você não usou camisinha, né? Fui eu. Fui eu. Eu falei o seguinte: eu não me sinto em débito com minha mãe e com meu pai. Ah, mas seu pai e sua mãe te deram a vida. Obrigada pela vida. Mas se você não quisesse me dar, você usasse a camisinha. Porque eu não pedi pra nascer. Eu não vou. Esse débito, essa questão de me sentir em débito com os meus pais, eu nunca me senti, nunca. Eu me senti no débito, assim, não com pais, me senti no papel de salvadora. Só que existe a salvadora boa e a salvadora ruim. A boa é aquela que primeiro ela bota a máscara nela, se salva e ajuda os outros. E a má é aquela que você primeiro salva todo mundo, se der tempo você se salva. Eu por muito tempo fui a má. Hoje eu sou a boa. Primeiro eu me salvo, porque eu entendo que se eu não estiver bem, eu não tenho como ajudar ninguém. Mas aquela questão de débito, de sentir um débito com meus pais, como você trouxe que você se sentia, não, nunca tive. Isso, E eu sempre pensei dessa forma mesmo, não pedi pra nascer. isso. E a gente E eu vai levo isso pra meu, perpetuando. e eu levo isso pra meu filho. Meu filho Isso, assim, não pediu pra nascer. isso. Eu falo. Eu lembro que Aí eu ainda Marcelo... brinco com ele, ainda falo assim, ô meu filho, você não pediu pra nascer. Mas eu também não pedi pra você nascer, não. Mas a culpa é minha, que quem não usou camisinha fui eu. Tanto que eu, Né? eu não gosto nem daquela brincadeira. Às vezes tem pais que falam, olha, não tá gostando, a porta... Ah, porque eu pago tudo, porque você come as minhas... Eu nunca falei isso pra minha Nem eu. filha, nem para meus filhos, porque eu escolhi tê-los. Se eu escolhi tê-los, a obrigação minha e do Eu, pai de cuidar, de proteger, é uma isso, obrigação dos isso, pais. assim, Proteção. isso não quer dizer que a gente não vá colocar regras dentro da nossa Sim, casa. Porque os outros claro. atrapalham muito isso Claro, também. Tipo assim, claro. ah, eu não vou dizer isso, mas aí ele faz o que quer. Não, aqui Não, tem regras, não. precisa ser cumpridas. E isso não é uma opção Sim, para eles. sim. É uma obrigação. Pois é. Tem uma obrigação. Porque depois falam assim, ah, não tinha regra, por isso que. Não, não é sobre regra. Mas o fato de ter regra não quer dizer que tem um débito. Sim, São sim. coisas diferentes, né? Não tem naquele negócio de, como você trouxe, ah, se não fizer do jeito que eu... Sai da minha casa, a casa é minha, eu faço como eu quiser. Não, a casa é nossa. Isso. E a responsabilidade também É nossa, é nossa. é nossa. Então, para isso aqui funcionar, depende de todo mundo que mora aqui. E isso a gente vê assim, porque as pessoas confundem. Quando a gente fala sobre família, né? A família, uma família que vem para quê? O que é que o filho quer? Sentir protegido, amado, Com cuidado, certeza. mas sabendo que o amor e a proteção, ela não tem que ser manipulada, nem narcisista. Tem que ser Amor é leve. saudável, saudável, Amor é leve. né? A gente ouve muito relacionamento. O que é um relacionamento saudável? A pessoa vive tão livre que ela tem a opção de ir, mas ela não vai por opção de ficar, Exatamente. O amor, né? ele é leve. Então, assim, Você chegou em um lugar, teve um relacionamento que tira a sua paz, você não tá em um relacionamento saudável. isso, O que tira a sua paz não é saudável. A isso. gente já começa por aí, né? O que te desregula não é saudável. Sim. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final, né? Se deixar aqui, a gente fica a noite toda Ah, é conversando, porque é um verdade. assunto maravilhoso. Então, eu já estou pedindo para ela retornar aqui para a gente dar continuidade, tá bom? A esse assunto polêmico. Porque, assim, quando a gente fala de família, é um choque, né? Quem está assistindo fala assim: ah, que absurdo falar isso, tipo, até de uma mãe. Sim, se sua mãe São crenças culturais, né, se gente? seus pais são pais que maltratam, que não te respeita, né? Que é um pai disfuncional, que não te faz bem, que mexe com sua saúde mental, se for o caso de você se afastar, você vai se afastar sim. Com certeza. Não existe, pode ser quem for. Isso é uma questão de cuidado emocional, Isso. É a não é? questão de você ser, como eu falei, o salvador bom. Primeiro eu me salvo. Se depois eu tiver em condições de voltar lá e tentar ajudar eles, eu volto. Pois é. Mas se eu continuar lá, quem vai adoecer sou eu. Isso é o básico bem feito, né? Pois é, amiga. Obrigada, viu?
Obrigada por a esse, vocês. por Foi esse muito bom. momento. Eu sabia que ia ser muito massa, porque a gente troca muitas conversas. O tempo todo. Minha terapeuta. Deixa aí uma palavra, né? Para que quem esteja nos assistindo não quebre esse ciclo, né? Eu diria o seguinte, como eu terminei de falar, o amor ele é leve. E aonde não tem leveza, nada cresce. Você precisa se sentir bem, você precisa se sentir amada, se sentir respeitada. É, o fortalecimento emocional, a gente busca muito, porque eu estou em uma relação que me adoece, mas o fortalecimento emocional começa em você. Você se olhar no Sim, espelho e sim. falar, tô legal, tô achando do que vejo. E você começa a acreditar em você em pequenas coisas. E ali você vai conseguindo mobilizar, você vai conseguindo ajudar, porque quando você está bem, você ajuda qualquer pessoa do seu lado. Quando você está mal, você não consegue. Então, assim, é o cuidado, o respeito, o entender a importância de se validar. Não é esperar a validação do outro, é se validar, entender, poxa, aqui eu preciso Sim. melhorar nisso, eu tô boa nisso, onde é que, né? Os ajustes internos. Quando a gente começa a entender isso aí, eu acho que dá uma boa clareada. Maravilha. E você aí que está aí assistindo, né? Se você conhece alguém que vive ou já viveu em uma família disfuncional, compartilha esse podcast, esse episódio de hoje, para que as pessoas venham, né, entender a importância de buscar uma terapia para quebrar ciclos e não sair, e não levar, né? Porque a vida é leve, como o Carol acabou de falar, né? Obrigado, galera, vocês que estão Obrigada, aí, gente. né? Agradeço muito, Carol, mais uma vez. Obrigada, Obrigada, amiga. Foi amiga, ótimo, porque foi maravilhoso. obrigada, viu? Gente, eu queria também agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que é o Pereira Smartphone, Evo Contabilidade e o Tracker Cassati. Tá bom? E também queria falar aqui sobre um patrocinador, aqui, o Tio da Imóveis. A gente vai deixar o link aí para quem quiser acessar, móveis de qualidade, tá bom? Estamos aí também. Gente, muito obrigada. Vamos deixar também aqui na bio o link de Carol para vocês que querem fazer terapia, principalmente as mulheres. Ela só faz com mulheres, tá? Você quer fazer terapia, então procure Carol e quebre esse ciclo. Viva uma vida leve, porque a vida é linda, é maravilhosa, para quem sabe Para viver, quem tá sabe bom? viver. Galera, obrigado por mais um episódio, vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Beijo e até a próxima. Que tá vermelho.